O que aconteceu com o Rio Grande do Sul? Um estado que outrora era símbolo de prosperidade e um exemplo para o Brasil. Hoje encontra-se endividado e com mais de 14% das famílias vivendo na pobreza. No início do século XX, o Rio Grande do Sul já possuía numerosos estabelecimentos industriais, com uma produção bastante diversificada. O censo de 1907 colocava o Rio Grande do Sul em igualdade de condições com São Paulo quanto ao número de operários ocupados e valor da produção. E durante o chamado milagre econômico, que ocorreu entre os anos de 1968 a 1973, período da ditadura militar, os gaúchos eram vistos como um povo a ser seguido, um exemplo para os demais estados do Brasil. Eles alimentavam a economia brasileira e dominavam as produções agrícolas, como soja e carne. O PIB per capita do estado estava entre os 3 maiores do país, e na educação a taxa de alfabetização passava dos 85%, enquanto que no Nordeste tinha estado com 70% de analfabetos. A expectativa e qualidade de vida dos gaúchos também superavam, e muito, a média brasileira, e parecia ser inalcançável em outros estados naquela época. O programa da educação, meta prioritária do governo do Rio Grande do Sul, absorve 30% do orçamento estadual e ocupa 60% do funcionalismo. A educação é gratuita e obrigatória para as crianças na faixa de 7 a 14 anos. Nenhuma criança sem escola. Este é o objetivo essencial das autoridades do ensino no Rio Grande do Sul. Desse estado surgiram diversas empresas famosas no Brasil e até no exterior, como a Gerdau, Marco Polo, Tramontina e outras. Nos anos 70, muitos gaúchos migraram para o Mato Grosso do Sul e Paraguai, em busca de terras mais baratas para trabalhar, além de climas mais favoráveis. Durante 10 anos, o agronegócio do estado registrou 6 anos quase seguidos de taxas de crescimento negativas na produção de grãos, a maioria associada a fatores climáticos adversos. E, para culminar, ao final do período, em 1995 precisamente, o setor encontrava-se fortemente endividado, pois recorria a empréstimos do governo federal e não conseguia pagar as contas. Além disso, a agropecuária gaúcha já não conseguia competir frente ao que estava sendo praticado nas áreas em expansão dos cerrados brasileiros, como nos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nesse período, outro choque abalaria a vida dos gaúchos foi o confisco da poupança pelo então presidente Fernando Collor. Muitos cidadãos ficaram sem acesso às suas contas e sem amparo social do governo. Simplesmente foram largados a esmo. Muitas pequenas e médias empresas fecharam. O índice de desemprego foi alto, e o Brasil passava por instabilidade econômica, alta inflação, desvalorização do real e uma grande dívida externa. Nos anos 2000, os indicadores sociais do Estado ainda eram positivos. O IDH permanecia alto, a saúde e educação permaneciam acima da média do Brasil. Mas o crescimento econômico já não acompanhava o crescimento de outros estados. Dos anos 2000 até 2014, houve altas e baixas na economia gaúcha, e os indicadores sociais já vinham regredindo bastante. Os casos de corrupção generalizada também seriam um fator que abalaria a qualidade de vida no estado, com obras inacabadas e desvio de dinheiro de órgãos públicos, como saúde, educação e segurança pública. Durante a realização da Copa do Mundo no Brasil, o estado não conseguiu entregar algumas obras para o evento, ficando prontas 10 anos depois. Com tudo isso, o estado que outrora era modelo a ser seguido foi ficando para trás e segue sendo ultrapassado por outros estados. Segundo o indicador IRS, criado em 2014, o Rio Grande do Sul já vinha definhando em algumas posições no ranking brasileiro de qualidade de vida, segurança e educação. Mas a partir de 2017, as coisas pioraram. No quesito qualidade de vida, o estado foi ultrapassado por Minas Gerais. Em educação, área em que o estado era referência nos anos 80 e 90, o Rio Grande do Sul caiu do 11º para o 14º lugar, com média inferior à nacional. Em segurança e longevidade, passou do 5º para o 7º posto, vendo uma crescente alta na violência e surgimento de várias facções criminosas no estado. Enquanto isso, os estados do Paraná e Santa Catarina seguem rumos diferentes. E para piorar tudo,
Vieram as enchentes no início de 2024. 441 cidades foram atingidas, o que representa 95% dos municípios do estado. Milhões de pessoas foram afetadas com 600 mil desabrigados e 179 mortes. Uma verdadeira catástrofe. Um levantamento de startup mostra que a inundação afetou 194 mil empresas, o que abalou drasticamente a economia. Vendo essa realidade catastrófica, várias pessoas estão abandonando o Rio Grande do Sul. Mas mesmo antes da tragédia, cerca de 700 mil gaúchos decidiram deixar suas cidades e buscar novas oportunidades em outros cantos do país. Hoje em dia, apesar dos avanços, os gaúchos ainda estão lutando para reerguer o que foi perdido nas enchentes. Muitos moradores estão otimistas sobre o futuro do estado, mas outros estão em dúvida, porque em suas mentes sempre vem o pensamento: e se isso acontecer novamente?